a gente tem o mesmo resultado de um componente que a gente tinha lá no início, onde ele estava aqui cheio de código na tela. Agora a gente tem um único componente que pode receber outras informações. E o que eu quero mostrar para vocês hoje é como a gente pode criar componentes reutilizáveis. Então eu tenho um código de exemplo aqui, que ele já está rodando no navegador. Então a gente tem uma lista de usuários e aqui no código a gente tem um card para cada usuário. A gente tem um card para o Mario, um card para o YouTube, um card para a Material UI. E a gente pode ver que eles estão divididos aqui. Então a gente tem um card para o Mario, um card para o YouTube e um card para o Material UI. O que a gente quer fazer aqui hoje? A gente quer deixar ele o mais dinâmico possível. Então, essa página de exemplo que a gente tem, a gente vai começar a segmentar ela. Como que a gente vai fazer isso? Eu quero separar cada um desses cards e fazer com que isso daqui seja um único componente. Então, se a gente olhar bem aqui, o card ele começa nessa div, antes da imagem, e ele vem até a div final depois do botão. E isso se repete para os outros aqui também. Então, ele começa na div, ele tem a div que é flex, ele tem uma imagem dentro da div, ele tem uma outra div onde tem o nome e o e-mail do usuário, ele tem um botão. Então, o que a gente quer fazer aqui agora? Vamos separar, vamos pegar esse código aqui, a gente vai criar um outro componente aqui, vou criar um user card, pode ser o nome que você quiser dar. Vamos criar um index.tsx, vou usar o snip aqui que já fica pronto, da criação de um componente. Então a gente vai criar uma const user card e vamos retornar aqui dentro dele o nosso componente. Vamos importar o image do Next.js, dessa forma que importa. Aqui a gente tem ele, só que o que a gente vai fazer aqui agora? Se a gente pegar, vamos deixar anotado esses usuários aqui, pegar um bloco de notas, anotar a imagem, anotar o e-mail. Vamos fazer isso aqui para os outros também. Pegar do YouTube e para o Material UI também a mesma coisa. Vamos pegar a imagem e vocês já vão entender o porquê que a gente está fazendo isso. Então já tenho um componente aqui no user card. Eu dupliquei ele, então ainda está tudo código chumbado aqui ainda. Então ainda está com o nome do YouTube, imagem do YouTube. E a gente quer transformar esse componente num componente dinâmico, um componente reutilizável. Então se a gente vier aqui e apagar até o final aqui do botão, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter em tela só a lista de usuários e o container dele. Então, se a gente vier aqui no meio dele e importar o user card que a gente já criou, ele vai aparecer aqui. Se eu duplicar, triplicar, ele vai mostrando aqui da mesma forma que estava antes. Só que vocês podem ver que o código está chumbado. Então, beleza. Então, vamos trabalhar agora nesse user card, que é o nosso componente. Olha como o código já ficou bem mais enxuto. Então, a gente vem aqui no user card e aí o que a gente vai começar a fazer aqui agora? Eu vou criar uma interface. Então, a gente vai trabalhar com isso aqui já tipado, tá? Então, eu vou criar uma interface chamada user card. E essa tipagem aqui que ela vai receber. Qual informação a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar da imagem source, né? Uma imagem é uma informação dinâmica. A gente vai precisar do nome e do e-mail. E aqui, por enquanto, a gente não vai precisar de nenhuma URL. Depois a gente pode implementar isso daqui e colocar um link aqui também. Então, user card vai ter image, vai ter o name, vai ter o e-mail, que é uma string. E a gente vai falar que aqui, passando por props, o props recebe a interface de user card. Aí aqui ele vai falar que a prop foi definida e ainda não foi usada. E a gente vai utilizar da seguinte forma. A gente poderia desestruturar isso aqui também, tá? Então a gente poderia colocar aqui que isso aqui é user card. E aqui de dentro a gente pega image URL, dá na mesma, tá? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Image URL, eu vou trocar aqui. Então a gente tira isso daqui, passa a image. Aqui no e-mail é a mesma coisa, a gente passa a variável do e-mail. E aqui no name, a variável do name. Beleza. Aí agora ele vai começar a reclamar aqui nesse componente do page. Por quê? Porque o user card agora ele precisa receber image URL, o name e o e-mail. Então são obrigatórios. Tanto que se a gente ver agora no código, ele não vai mostrar nada porque tá sem as informações. E o que a gente vai fazer aqui agora? Como ele está com erro, a gente vai criar uma const chamada
users, que vai ser um array. E esse array ele vai receber 3 objetos, que seria nossos 3 usuários. Isso aqui poderia depois vir de um back-end ou coisa do tipo. Então, por enquanto, a gente vai fazer chumbado no código, porque é só um exemplo, tá? Então, dentro desse user, a gente vai ter um name. Vamos colocar aqui primeiro o name, o e-mail e, por último, a image URL. Isso aqui vai se repetir para os outros 3 também. Então, a gente já deixa aqui pronto. E aqui a gente vai começar a preencher com base no que a gente tinha de informação. Então, a gente tem o name Mário Paglia, respectivo dele, e a imagem URL. Vamos fazer isso para os outros aqui também, YouTube. E por último, Material UI com e-mail. Beleza, o que a gente pode fazer aqui agora? Aqui a gente poderia passar, por exemplo, user card de novo, que tinha tirado a importação sem querer. Então o que a gente vai passar aqui? Ele já fala o que ele precisa. Precisa do nome, e-mail e a imagem. Então, se eu passasse aqui nome, imagem, passasse a URL da minha imagem, em tela ele já criaria meu card. Então, ele já está pronto para receber as informações. Só que aqui, se a gente recebesse isso daqui de um back-end, a gente poderia fazer o quê? Um map. Já que ele é um array, a gente pode fazer um map. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer um users.map. Para cada user, eu quero retornar o user card, passando a chave, que pode ser o e-mail, igual ele está sugerindo aqui, e as outras informações do user. Vou importar de novo o user card, que ele tirou ali importação, e aí user. E aqui está passando o restante das variáveis do usuário. A gente poderia aqui passar um por um, tá? A gente poderia passar é igual a user.name, é igual a user.email e image URL é igual a user. E o key aqui é uma chave primária. Como o e-mail não vai se repetir, a gente pode passar o e-mail da pessoa. Beleza? Importamos. E aqui o que acontece? A gente tem o mesmo resultado de um componente que a gente tinha lá no início, onde ele estava aqui cheio de código na tela. Agora a gente tem um único componente que pode receber outras informações. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e quiser adicionar um novo, posso colocar aqui Rocket City, o e-mail Rocket City, ver se deu na tela. Aqui, ó. A gente pode ver que já mostrou em tela também. Então, essa é a parte legal aqui da reutilização de componentes, que você pode criar isso para várias outras coisas. Você poderia ainda deixar ele um pouco mais dinâmico, você poderia colocar a imagem para ser um componente, o título para ser outro componente, e aí vai, na verdade, de acordo com o que você tiver de necessidade. Se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, curta o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.